O Livro dos Médios, primeira parte, capítulo 4, Sistemas. Quando os estranhos fenómenos do espiritismo começaram a se produzir, ou melhor dizendo, quando se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que eles despertaram foi o da dúvida quanto à sua própria realidade e mais ainda quanto à sua causa. Desde que foram averiguados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos puderam fazer, aconteceu que cada pessoa os interpretou à sua maneira, de acordo com as suas ideias pessoais, as suas crenças ou os seus preconceitos. Daí as várias teorias que uma observação mais atenta reduziria ao seu justo valor. Os adversários do espiritismo acreditaram encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não estariam de acordo entre si. Essa foi uma razão bem pobre, se refletirmos que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos até que o tempo tenha permitido reunir e coordenar os factos que possam firmar a opinião. À medida que os factos se completem e sejam mais bem observados, as ideias prematuras desaparecem e a unidade estabelece-se, pelo menos sob os pontos fundamentais, quando não sobre todos os detalhes. Foi o que ocorreu com o espiritismo. Ele não podia fugir da lei comum e, por sua natureza, tinha mesmo que se prestar, mais do que qualquer outra coisa, à diversidade das interpretações. Podemos até dizer que, quanto a isso, ele foi mais rápido do que outras ciências mais antigas, como a medicina, por exemplo, que ainda divide os maiores estudiosos. Na ordem metódica, para acompanhar a marcha progressiva das ideias, convém colocar na dianteira aqueles que podemos chamar de sistemas de navegação, ou seja, aqueles dos adversários do espiritismo. Já refutámos as suas objeções na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos, assim como no opúsculo intitulado O que é o Espiritismo. Seria supérfluo insistir nisso aqui. Vamos nos limitar a recordar, em duas palavras, os motivos sobre os quais eles se fundam. Os fenómenos espíritas são de duas espécies, efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos pela razão de não admitirem nada fora da matéria, é compreensível que esses sistemas neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles comentam a respeito do ponto de vista deles e os seus argumentos podem ser resumidos nas 4 teorias seguintes. Teoria do charlatanismo. Entre os antagonistas, muitos atribuem tais efeitos à fraude, porque alguns puderam ser imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em ludibriadores e todos os médios seriam ludibriadores, sem consideração pela posição, pelo caráter, pelo saber e pela honradez das pessoas. Se isso merecesse resposta, diríamos que certos fenómenos da física também são imitados pelos ilusionistas e que isso nada prova contra a verdadeira ciência. Ademais, há pessoas cujo caráter afasta toda a suspeita de fraude e seria necessário ser desprovido de toda a etiqueta e de toda a educação para ousar vir dizer-lhes na cara que elas são cúmplices de charlatanismo. Num salão muito respeitável, depois de um senhor supostamente bem educado se permitir fazer uma reflexão deste tipo, a dona da casa disse-lhe: "Senhor, já que não está satisfeito, restituiremos o vosso dinheiro na saída", e com um gesto indicou-lhe o que tinha de melhor a fazer. É de se afirmar com isso que jamais houve qualquer abuso? Para acreditar nisso, seria preciso admitir que os homens são perfeitos. As pessoas abusam de tudo, até das coisas mais sagradas, porque não abusariam do espiritismo. Contudo, o mau uso que se possa fazer de uma coisa não pode fazer nada para prejudicar a coisa em si. A noção que podemos ter da boa-fé das pessoas está nos motivos que as fazem agir. Onde não há exploração, o charlatanismo não tem nada a ganhar. Segunda, teoria da loucura. Alguns, por condescendência, até aceitam afastar a suspeita de fraude, mas afirmam que aqueles que não são enganadores estão se iludindo a si mesmos.
o que equivale a dizer que eles são imbecis. Quando os incrédulos se importam menos com as formalidades, eles simplesmente dizem que nós somos loucos, atribuindo então a si mesmos e sem cerimónia o privilégio do bom senso. Este é o grande argumento daqueles que não têm nenhuma boa razão para se opor. De resto, tal modo de ataque tornou-se ridículo pela sua banalidade e não merece que percamos tempo para lhe contestar. Os espíritas, aliás, não se alteram com isto e corajosamente tomam o seu partido, consolando-se ao lembrar que eles têm por companheiros de infortúnio muitas pessoas cujo mérito não pode ser contestado. De facto, é preciso convir que essa loucura, se loucura existe, tem uma característica bem singular, que é de atingir preferencialmente a classe instruída, dentro da qual, até ao presente momento, o Espiritismo conta a imensa maioria dos seus adeptos. Se nesse número se encontram algumas excentricidades, elas não provam nada contra a doutrina, assim como os loucos religiosos nada provam contra a religião. Nem os loucos melomaníacos contra a música ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias tiveram fanáticos exagerados, mas seria preciso ser dotado de um senso muito obtuso para confundir o exagero de uma coisa com a própria coisa. Para explicações mais amplas sobre este assunto, recordamos a nossa brochura O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Teoria da alucinação. Outra opinião, menos ofensiva por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em colocar os fenómenos na conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador seria de muito boa fé e simplesmente ele acreditaria estar vendo o que não vê. Quando ele vê uma mesa a elevar-se e a manter-se no ar sem ponto de apoio, não é que a mesa tenha-se mexido do lugar, mas é que o observador a viu no ar por um tipo de miragem ou por efeito de uma refração, como a que nos faz ver um astro ou um objeto qualquer refletido na água, fora da sua posição real. A rigor, isto seria possível, mas aqueles que presenciaram este fenómeno puderam constatar a excepcionalidade do caso passando por baixo da mesa suspensa, o que parece difícil de se conseguir caso a mesa não tivesse saído do chão. Por outro lado, muitas vezes tem ocorrido a mesa quebrar-se ao cair. Vão dizer também que isso não é mais do que um efeito de óptica? Uma causa fisiológica bem conhecida pode, indubitavelmente, fazer com que uma pessoa acredite ver mexer-se um objeto que não se moveu ou crer que ela própria esteja se movendo, mesmo ela estando imóvel. Mas quando várias pessoas em torno de uma mesa são levadas por um movimento tão rápido que elas mal conseguem acompanhar e que algumas delas às vezes são jogadas no chão, então alguém poderia dizer que todas elas estariam sofrendo de vertigem, como o bêbado que acredita estar vendo a sua casa passar por ele? Teoria do músculo estalante. Sendo assim, no caso da visão, não poderia ser de outro modo para a audição, e quando as pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não há razoavelmente como atribuí-las a uma ilusão. Excluímos, é claro, qualquer ideia de fraude e presumimos que uma observação atenta tenha constatado que tais pancadas não se devem a nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu a esse fenómeno uma explicação categórica, segundo ele, dizendo que a causa disso está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo fibular curto. A propósito desse assunto, ele entra nos mais completos detalhes anatómicos para demonstrar por qual mecanismo esse tendão pode produzir esses ruídos, para imitar os rufos do tambor e até executar áreas ritmadas, concluindo daí que aqueles que acreditam ouvir pancadas numa mesa estão sendo enganados ou por uma mistificação ou por uma ilusão. O facto em si não é novo. Infelizmente para o autor dessa pretendida descoberta, a sua teoria não pode explicar todos os casos. Digamos primeiramente que aqueles que gozam da estranha faculdade de fazer o seu músculo fibular curto ou qualquer outro estalar à vontade e executar várias áreas por esse meio, são indivíduos excepcionais, enquanto o meio de produzir batidas nas mesas
é mais comum e que nem todos dispõem desse último modo, dispõem do primeiro outro. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu-se de explicar como o estalo muscular de uma pessoa inerte e isolada da mesa pode produzir nesse móvel vibrações sensíveis ao toque. Como pode esse ruído repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no teto, etc. E, enfim, como a ação desse músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca, mas a faz mover. Em suma, essa explicação, se fosse de facto uma explicação, não invalidaria senão o fenómeno das pancadas, mas não poderia responder a todos os outros modos de comunicação. Então vamos concluir que ele julgou ter observado, ou sem ter observado tudo, ou observado bem. É sempre lamentável que homens de ciência se apressem a falar do que não conhecem, explicações que os factos podem desmentir. O próprio conhecimento deles deveria torná-los ainda mais cautelosos nos seus juízos, tanto quanto lhes recua os limites do desconhecimento. Teoria das causas físicas. Aqui saímos do sistema da navegação absoluta. Sendo averiguada a realidade dos fenómenos, o primeiro pensamento que naturalmente vem ao espírito daqueles que o conheceram foi atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, numa palavra, a uma causa inteiramente física e material. Esta opinião nada tem de irracional e ela teria prevalecido se o fenómeno ficasse limitado aos efeitos puramente mecânicos. Em uma determinada circunstância até parecia corroborá-la. O crescimento da força por causa do número das pessoas. Com isso, cada uma delas podia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. O que caracteriza uma teoria verdadeira, nós já dissemos, é poder explicar tudo, mas se um só facto vier contradizer, é que ela é falsa, incompleta ou bastante autoritária. Ora, foi o que não tardou a acontecer aqui. Esses movimentos e essas pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento, portanto, deviam vir de uma causa inteligente, desde que o efeito deixou de ser puramente físico, por isso mesmo a causa tinha de ter outra fonte. Sendo assim, o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado e não é reconhecido senão pelos que julgam a priori e sem ter visto o ponto capital. O ponto capital consiste então em constatar a ação inteligente e é disso que pode ficar convencido qualquer pessoa que quiser dar-se ao trabalho de observar. Teoria do reflexo. Uma vez reconhecida a ação inteligente, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou-se que podia ser a do médium ou a dos assistentes que refletiam uma luz ou os raios sonoros. Isso era possível, só a experiência podia dizer a última palavra. Mas, antes de tudo, notemos que esse sistema já se afasta completamente da ideia puramente materialista para que a inteligência dos assistentes pudesse se reproduzir por via indireta. Seria preciso admitir no homem um princípio exterior ao organismo. Se o pensamento externado fosse sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada, mas o fenómeno, mesmo que reduzido a essa proporção, já não seria do mais alto interesse? O pensamento repercutindo num corpo inerte e se traduzindo pelo movimento e pelo ruído, isso já não seria uma coisa muito notável? Já não haveria nisso o que atiçar a curiosidade dos sábios? Porque então teriam desenhado este facto, eles que se esgotam à procura de uma fibra nervosa. Somente a experiência, nós dizemos, poderia-se dizer se esta teoria tem ou não razão, e a experiência a reprovou, pois demonstra a cada instante e pelos factos mais positivos que o pensamento expresso pode ser não apenas estranho ao dos assistentes, mas que com frequência é totalmente contrário a eles,
que vem contradizer todas as ideias pré-concebidas e frustrar todas as previsões. Com efeito, quando eu penso branco e ele me responde preto, é difícil acreditar que a resposta venha de mim mesmo. Costuma-se aproveitar-se, em alguns casos, da semelhança entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas o que isso prova, senão que os assistentes podem pensar igualmente à inteligência que se comunica? Eles não são obrigados a ter sempre uma opinião oposta. Quando numa conversação o interlocutor emite uma opinião semelhante à sua, há de dizer por isso que esse pensamento venha de si. Bastam alguns exemplos contrários, bem observados, para comprovar que essa teoria não pode ser absoluta, como explicar, aliás, pelo reflexo do pensamento, a escrita produzida por pessoas que não sabem escrever, respostas do mais alto alcance filosófico obtidas por indivíduos iletrados, aquelas respostas dadas a perguntas mentais ou no idioma desconhecido do médium e mil outros factos que não podem deixar dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião contrária só pode ser o resultado de falta de observação. Se a presença de uma inteligência estranha fica provada moralmente pela natureza das respostas, também está materialmente provada pelo facto da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem pena nem lápis, sem contacto e não obstante todas as precauções tomadas para se garantir contra todo o subterfúgio. O caráter inteligente do fenómeno não poderia ser espontaneidade do pensamento expresso fora da sua expectativa. De toda a questão formulada, não permite ver nele um reflexo daquele dos assistentes. O sistema do reflexo é bastante indelicado em certos casos. Numa reunião de pessoas honestas, quando surge repentinamente uma dessas revoltantes comunicações de grosseria, seria cometer uma grande indelicadeza para com os assistentes supor que tinha vindo de um deles, e é provável que cada qual se apressaria em repudiá-la. Teoria da alma coletiva é uma variação da anterior. Segundo este sistema, somente a alma do médium se manifesta, mas ela manifesta-se com a de vários outros indivíduos, presentes ou ausentes, formando um todo coletivo, reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Apesar da brochura onde esta teoria está exposta, seja intitulada A Luz, ela nos pareceu de um estilo muito obscuro. Confessamos tê-la entendido pouco e dela falamos unicamente para registro. Além disso, como outras tantas, essa é uma opinião individual que tem poucos seguidores. O nome de Ematirpsé é aquele que o autor utiliza para designar o seu coletivo que ele representa. Ele toma por epígrafe: não há nada de oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, pois há uma imensidade de coisas que o homem não pode e não deve fazer. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. Teoria sonambúlica. Este sistema teve mais apoiadores e ainda conta com alguns deles. Como a teoria anterior, ela admite que todas as comunicações inteligentes têm a sua origem na alma ou espírito do médium, mas para explicar a aptidão do médium ou tratar de assuntos fora do âmbito dos seus conhecimentos, ao invés de supor nele a existência de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea das faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático que exalta e desenvolve a sua inteligência. Em certos casos, não se pode negar a influência dessas causas, porém, basta ter visto como a maioria dos médiuns procede para se convencer que ela não pode resolver todas as ocorrências e que é uma exceção e não a regra, uma exceção e não a regra. Poderíamos acreditar que seria assim se o médium tivesse sempre a aparência de um inspirado ou de um
é estático. Aparência que, aliás, ele poderia perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a menor noção do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se importar com o que está fazendo, olhando para o outro lado, rindo e conversando sobre uma coisa ou outra? Concebe-se a sobreexcitação das ideias, mas não compreendemos que ela possa fazer uma pessoa escrever sem saber escrever, e menos ainda quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta ou de uma cesta. No transcorrer desta obra, nós veremos a parte que devemos dar à influência das ideias do médium, mas os factos em que a inteligência exterior se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que eles não podem deixar dúvidas a esse respeito. O erro da maior parte das teorias levantadas na origem do espiritismo é o de se ter tirado conclusões gerais de alguns factos isolados. Teoria pessimista, diabólica ou demoníaca. Aqui nós entramos numa outra ordem de ideias. Sendo comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber qual era a natureza dessa inteligência. O meio mais simples era, sem dúvida, perguntar a ela mesma. Contudo, algumas pessoas não encontraram aí uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações nada além de uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, só o diabo ou os demónios podem se comunicar. Embora este sistema encontre pouca repercussão atualmente, mesmo assim ele gozou por um momento de algum critério devido ao próprio caráter dos que tentaram fazê-lo prevalecer. No entanto, faremos notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo, mas ao contrário, que os seres que se comunicam, sejam demónios ou anjos, eles são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demónios é admitir sempre a possibilidade da comunicação com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demónios, por mais irracional que ela seja, poderia não parecer impossível, senão quando se via os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, já que sabemos que os espíritos não são outra coisa a não ser as almas daqueles que viveram, esta crença perdeu todo o seu prestígio e podemos até fazer toda a sua verosimilhança, porque se seguiria que todas essas almas seriam demónios, fossem elas de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, ao morrermos, nos tornaríamos demónios. Doutrina pouco agradável e pouco consoladora para muita gente. Será bem difícil persuadir uma mãe de que o seu filho querido, que ela perdeu, e que depois da morte lhe vem dar respostas da sua afeição e da sua identidade, seja um suposto Satanás. É verdade que entre os espíritos há alguns muito malignos e que não valem mais do que aqueles que chamamos de demónios. Por uma razão bem simples, é que há homens muito malignos e que a morte não os torna imediatamente melhores. A questão é saber se eles são os únicos que podem se comunicar. Aos que pensem assim, nós dirigimos as seguintes perguntas. Há espíritos bons e malignos? Pergunta 1. Pergunta 2. Deus é mais poderoso do que os espíritos malignos? Os demónios, se assim quiserem, ou os demónios, se assim lhe quiserem chamar? 3. Afirmar que apenas os maus espíritos se comunicam é dizer que os bons não podem. Se fosse assim, de duas coisas uma. Isto ocorre pela vontade ou contra a vontade de Deus? Se for contra a vontade de Deus, é que os maus espíritos são mais poderosos do que Deus? Se for
se for por sua vontade, porque Deus, na sua bondade, não permitiria aos bons contrabalancear a influência dos outros? Quarta, que provas vocês podem apresentar na impossibilidade dos dons espirituais de se comunicarem? Quarta, que provas vocês podem apresentar da impossibilidade dos bons espíritos se comunicarem? Quinta, quando a sabedoria de certas comunicações se opõe a vocês, então vocês respondem que o demónio usa todas as máscaras para melhor seduzir. De facto, sabemos que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso tom de sabedoria, mas vocês admitiriam que a ignorância possa falsificar o verdadeiro saber e que uma má natureza falsifica a verdadeira virtude sem deixar nenhum vestígio que possa detectar a fraude? Sexta, se somente o demónio se comunica, já que ele é inimigo de Deus e dos homens, porque ele recomendaria orar a Deus, submeter-se à sua vontade divina, suportar sem murmúrios as tribulações da vida, não ambicionar nem as honras nem as riquezas, praticar a caridade e todos os preceitos do cristão, nenhuma palavra, fazer tudo o que é preciso para destruir o império demoníaco? Se for o demónio quem dá mais conselhos, será preciso concordar que, por mais tinhoso que seja, ele é bem atrapalhado para fornecer armas contra ele mesmo. Já que os espíritos se comunicam, é que Deus permite isso, vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem? Oitava, o que vocês pensariam de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si e o proibisse de ver as pessoas que pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria, devemos supor que Deus faça? Ele que é bondade por excelência, fazemos menos do que um homem faria? Nona, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Esta crença não é contraditória com a doutrina da comunicação exclusiva dos demónios? Acreditamos que algumas pessoas tenham professado essa teoria de boa fé, mas também queremos que muitas o fizeram unicamente para evitar de se ocuparem com tais coisas, por causa das comunicações desagradáveis que estão expostas a receber. Ao dizer que só o diabo se manifesta, elas queriam assustar, como quando se diz a uma criança, diz: não toques nisso, porque isso queima. A intenção pode ser louvável, mas o objetivo falhou, pois apenas a proibição excita a curiosidade e o medo do diabo inibe pouquíssimas pessoas. Todos querem vê-lo, nem que seja para saber como ele é, e muitos ficam espantados por não o acharem tão feio o quanto imaginavam. E não se poderia também ver outro motivo nessa teoria exclusiva do diabo? Há pessoas que acham que todos aqueles que não pensam como elas são errados. Ora, os que supõem que todas as comunicações são obra do demónio não seriam movidos pelo medo de não encontrar os espíritos de acordo com eles sobre todos os pontos, principalmente sobre aqueles que se referem mais aos interesses deste mundo do que aos dos outros. Onde o temor do ridículo é impotente, onde o temor do ridículo é impotente, necessário se faz deixar as coisas passarem. Um muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, seguramente pensaria que esse é um mau espírito. Aconteceria o mesmo com o judeu no que diz respeito a certas práticas da lei de Moisés.
Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo, por ter-se permitido pensar de modo diverso do dele acerca do poder temporal. Se bem que, aliás, o espírito tivesse pregado a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Como os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e como os homens não são perfeitos, isso implica que há espíritos igualmente imperfeitos, cujo caráter se reflete nas suas comunicações. É um facto incontestável que entre eles existem espíritos malvados, astuciosos, profundamente hipócritas e contra os quais devemos estar em guarda, mas só porque encontramos neste mundo pessoas perversas. Isto é motivo para fugirmos de toda a sociedade? Deus nos deu a razão e o discernimento para apreciarmos tanto os espíritos quanto os homens. O melhor meio de se prevenir contra os inconvenientes que a prática do espiritismo pode apresentar não é proibi-la, mas torná-la compreendida. Este medo imaginário só impressiona por um instante e não afeta todo o mundo, enquanto a realidade claramente demonstrada é compreendida por todos. Teoria otimista. Ao lado dos que não enxergam nesses fenómenos nada além da ação do demónio, há outros que só viram a ação de bons espíritos. Estes acharam que a alma estava livre da matéria, não tinha mais nenhum véu a lhe encobrir e que, portanto, ela devia dispor da suprema ciência e sabedoria. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitos a causa de muitas decepções. Eles aprenderam na prática a desconfiar de alguns espíritos, como também de alguns homens. Teoria unispírita ou monospírita. Uma variedade da teoria otimista consiste na crença de que um único espírito se continua com os homens, sendo esse espírito o Cristo, que é o protetor da Terra. Quando se vê comunicações da mais baixa trivialidade, de uma revoltante grosseria, repletas de malevolência e de maldade, seria profanação e impiedade supor que elas pudessem emanar ao espírito do bem por excelência. Mesmo que os que creem nisso só tivessem obtido mensagens irrepreensíveis, ainda assim conceberíamos a sua ilusão. Todavia, a maioria deles concordam em que eles têm recebido algumas comunicações muito ruins, pelo que eles explicam, dizendo ser uma provação a que o bom espírito os sujeita, ditando-lhes coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas boas para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta e que ele pode dizer coisas detestáveis como experimentação. Entre estas duas opiniões tão inversas, quem decidirá o bom senso e a experiência? Dizemos a experiência, pois é impossível que os que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo e observado bem. Quando eles são contestados pelos factos da identidade que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos, através de manifestações escritas, visuais ou outras, então eles respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo segundo alguns, o Cristo segundo outros, que assume todas as formas, mas não explicam porque os outros espíritos não podem ver, não podem se comunicar, nem explicam com que objetivo o espírito de verdade viria nos enganar ou se apresentar sob falsas aparências, abusar de uma pobre mãe, fazendo-lhe crer erradamente que ela e o filho dela, por quem essa mãe chora. A razão se recusa a admitir que o Espírito Santo deixa entre todos para representar tal comédia. A propósito, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não seria privar o espiritismo daquilo que tem de mais doce, que é a consolação dos aflitos?
digamos apenas que essa teoria é irracional e não pode suportar um exame sério. Teoria multiespírita ou poliespírita. Sobre os sistemas que revisamos, sem excluir aqueles que estão no sentido negativo, todos se fundamentam em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que tiver ficado apenas com o lado aquele que tiver visto apenas um lado afirmará que ela é vermelha ou que é branca. Ambos estarão certos e errados ao mesmo tempo, mas aquele que tiver visto esta casa pelos dois lados dirá que ela é vermelha e branca, e apenas este estará com a verdade. O mesmo acontece com relação à opinião que se faz do espiritismo. Ela pode ser verdadeira em certos casos e falsa se generalizarmos, o que é apenas parcial, se tomarmos como regra o que não passa de execução com o todo por aquilo que é apenas uma parte. É por isso que nós dizemos que quem queira estudar seriamente esta disciplina deve observar bem e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá apreender os detalhes, notar os pormenores delicados, observar um monte de factos característicos que lhe serão raios de luz, mas se ele ficar na superfície estará exposto a formular um julgamento prematuro e por consequência errôneo. Eis as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da Universidade dos Espíritas, isto que os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Primeira, os fenómenos espíritas são produzidos por inteligências extracorporais, isto é, por espíritos. Segunda, os espíritos constituem um mundo invisível, eles estão por toda a parte, os espaços são povoados por eles ao infinito. Há muitos deles ao nosso redor, com os quais estamos constantemente em contacto. Terceira, os espíritos reagem incessantemente no mundo físico e no mundo moral, e são uma das potências da natureza. Quarta, os espíritos não são seres à parte da criação, mas sim as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos e que deixaram o seu invólucro corporal, de onde se conclui que as almas dos homens são espíritos encarnados e que ao morrermos nós nos tornaremos espíritos. Quinta, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, todos eles estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição, mas como têm o seu livre-arbítrio, eles chegam lá em um tempo mais ou menos longo, conforme os seus próprios esforços e vontade. Sétima, eles são felizes ou infelizes de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida e com o grau de avanço que tiverem percorrido. A felicidade perfeita e sem mescla só é compartilhada pelos espíritos que já chegaram ao grau supremo da perfeição. Nestas circunstâncias, todos os espíritos podem se manifestar aos homens, o mesmo dos que podem se comunicar é infinito. O número dos que se podem comunicar é infinito. Nona, os espíritos comunicam-se através dos médiuns que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Décima, reconhecemos a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem deles. Os bons só aconselham o bem e não dizem senão coisas boas. Tudo neles confirma a sua elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o punho da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus que os espíritos percorrem estão indicados na escala espírita. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, item 100. O estudo dessa classificação é indispensável para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam
assim como as suas boas e más qualidades. Teoria da alma material. Consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas, ou melhor dizendo, o perispírito não seria mais do que a própria alma, e se depurar gradualmente por meio das diversas transmigrações, como o álcool se depura por meio das diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o invólucro fluídico da alma ou do espírito. Como o perispírito é matéria, conquanto muito etérea, a alma também seria de uma natureza material, mais ou menos essencial na proporção do grau da sua purificação. Este sistema não desmente nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois ele não muda nada com relação à destinação da alma. As condições da sua felicidade futura são as mesmas, a alma e o perispírito formando esta unidade sob o nome de espírito, como o gérmen e o perisperma formam um conjunto sob o nome de fruto. Então toda a questão se reduz a considerar a unidade como homogénea em vez de ser formado de duas partes distintas. Como se vê, isto não leva a nenhuma consequência e não teríamos falado dessa teoria se não tivéssemos encontrado pessoas levadas a ver uma nova escola, no que definitivamente não é mais do que uma simples interpretação de palavras. Esta opinião, muito restrita, aliás, e ainda que fosse mais aceite, não constituiria uma cisão entre os espíritas, assim como as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não foram uma cisão entre os físicos. Os que quisessem formar um grupo à parte por uma questão tão pueril, só por isso provariam que dão mais importância ao acessório do que à coisa principal e que eles estariam empenhados à desunião dos espíritos, que não podem ser bons, porque os bons espíritos jamais incentivam a intriga e a cinzânia. Daí porque nós convocamos todos os verdadeiros espíritos a se manterem em guarda contra sugestões deste tipo e a não darem a determinadas minúcias mais importância do que elas merecem. O essencial é o fundamento. Entretanto, acreditamos ter a obrigação de dizer algumas palavras sobre em que se apoia a opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito como duas coisas diferentes. Ela está fundada no ensino dos espíritos, que jamais divergiam a esse respeito. Estamos a falar dos espíritos esclarecidos, porque entre eles há alguns que não sabem mais do que os homens e alguns sabem até menos, enquanto a teoria contrária é uma concepção humana. Nós nem inventamos nem supomos o perispírito para explicar os fenómenos. A sua existência foi-nos revelada pelos espíritos e ela foi-nos confirmada pela observação. Ela também se apoia no estudo das sensações dos espíritos e, sobretudo, no fenómeno das aparições tangíveis, que, segundo a outra opinião, implicaria na solidificação e na desagregação das partes constitutivas da alma e, por consequência, na sua desorganização. Além disso, seria preciso admitir que essa matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é ela própria o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, ela nos é desconhecida. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entender isso em sentido relativo e não em sentido absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito é alguma coisa. Quer dizer que a sua essência é tão superior que ela não tem nenhuma analogia com o que nós chamamos de matéria e que assim, para nós, ela é imaterial. Eis aqui a resposta que um espírito deu sobre este assunto. Aquilo que alguns nomeiam perispírito não é outra coisa senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Eu direi, para me fazer compreendido de um modo mais lógico, que esse fluido
é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são completamente inerentes. Portanto, é matéria, como vocês podem ver. Daí vêm os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que não podem ver. Sofrimentos que não podem atingir os espíritos superiores, visto que os fluidos terrestres são purificados em torno do pensamento, isto é, da alma. Para progredir, a alma necessita sempre de um agente. A alma sem esse agente não é nada para vocês, ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vocês. O perispírito, para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente por vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente à vossa alma, de onde resultam as infinitas variedades de médiuns e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito, o que é outra questão. Compreendam primeiro moralmente, então não resta mais do que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa inexplicável para este momento. A ciência ainda não conhece o bastante, mas nós chegaremos lá se a ciência quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar infinitamente. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Neste aspecto, ele não vai mais longe. Este é um ponto que não pode ser explicado. Por acaso vocês pensam que eu também não estou pesquisando, assim como vocês? Por vossa vez, vocês estão pesquisando o perispírito. Por nossa vez, nós agora pesquisamos a alma. Então, esperem. Desta maneira, se os espíritos que podemos considerar como avançados ainda não puderam sondar a natureza da alma, como é que nós mesmos poderíamos conseguir isso? Portanto, é perder o vosso tempo querer escrutinar o princípio das coisas que, como está dito no livro dos Espíritos, está nos segredos de Deus. Pretender explorar com o auxílio do Espiritismo aquilo que ainda não está ao alcance da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como uma criança que quisesse saber tanto quanto o ancião. Que o homem direcione o espiritismo para o seu melhoramento moral, isso é o essencial. O restante não passa de uma curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não faria adiantar um passo. O único meio de avançar é o de nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro que traz os seus nomes demonstraram a sua sabedoria em se mantendo, no que se refere ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não permite ultrapassar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e equivocadas, mais sedutoras do que as sólidas, e que um dia tombarão diante da razão, como tantas outras que saíram dos céleres corações. Eles só disseram justamente o que era preciso para fazer o homem compreender o futuro que o aguarda e por isso para encorajá-lo ao bem.